A previsão do pedido de vista, ela não é uma garantia aleatória ou irrefletida, né? A razão da suspensão de julgamento, ela não serve à revisitação dos autos, por exemplo, né? Então, apenas para eventuais dúvidas que hajam durante o julgamento. Além disso, não se pode esquecer que o pedido de vista, ele supõe um distanciamento do processo, né, num primeiro momento. Então, a necessidade de rever passos diante de novos eventos. E aqui eu lembro que a decisão da governadora, ela não afeta a solução do pedido de impeachment, né? Assim como a decisão do grupo de câmaras do grupo de câmaras de direito público em face do julgamento que ocorreu no Tribunal de Justiça e em face da independência das instâncias. Aliás, a decisão de Sua Excelência a Governadora está nos autos. Eu determinei a juntada, está nos autos. Todos tiveram e têm acesso. Está aqui. Então, diante disso, nós temos que estabelecer uma linha do tempo, né? O que nós estamos julgando, né? Nós estamos julgando aquele fato lá pretérito, se houve ação ou omissão, se houve crime, independente do que aconteceu aqui. Então, dois foram os fatos levantados como fundamento ao pedido de vista. O fato da ação, ou melhor dizendo, do ato da governadora e o fato do julgamento do grupo de câmaras de direito público. E é isso que deverá ser levado em consideração por Vossa Excelência, salvo o melhor juízo, data vênia máxima a todos aqui. Então, nós vamos continuar com as discussões, as manifestações, a partir do deputado Kennedy. Agora tem a palavra o desembargador Sérgio Rizello. Pela ordem, senhor presidente. Sargento Lima. Sargento Lima tem a palavra. Pela ordem. Só questionando, está estipulado aí o horário aí de intervalo agora, no momento de almoço ali, não? Posteriormente, eu iria fazer essa indagação a Vossas Excelências. Eu ia fazer posteriormente ao desembargador Rizello, mas já a faço no momento. Há a possibilidade de nós suspendermos a sessão, né, para um intervalo. Vossas Excelências concordam na suspensão ou iremos avançar? Concordam na suspensão? Suspensão. Pela suspensão? Desembargador Sivinski? Senhor presidente, estava... Rapidamente. Não, Só suspensão ou não? Não, eu acho que nós podemos, como Vossa Excelência já concedeu a palavra ao desembargador Rizello, ele já está preparado, a adrenalina já subiu. Sim, não, talvez perfeito. Fosse o caso de nós ouvirmos Sua Excelência e depois fazermos Sem dúvida, essa é a minha intenção, desembargador. Essa é a minha intenção. Todos concordam na suspensão, depois da manifestação do desembargador Rizello? Eu pergunto em razão da situação colocada. Ou continuamos? Senhor presidente, eu voto para continuar. Eu acho que continuidade precisamos, eu tenho a impressão, evoluir e então eu pedindo vênia aos colegas, eu entendo que nós devamos continuar. Mas uma manifestação pela continuidade. Desembargador Rubem Schutz, reflui? Não, vamos continuar então, não tem problema. Deputado, os presentes aqui, deputado Schuster. O senhor nunca pode pedir por último isso, né? Não, exatamente. Não, mas podemos tocar sim. Desembargadora Cláudia também. Desembargador Scudilac também, desembargador Sivinski também. Consulto. Sem problemas. O Sargento Lima também. Deputado Kennedy não se opõe à continuidade dos trabalhos nesse momento? Deputado Kennedy? Não, pois não. Estou aqui preso aqui, pode continuar. Pois não. Desculpe, mais alguém? O desembargador Schuch, perfeito? Continuamos? Vamos, sem problema. Deputado Vampiro? Continuamos. Tem a palavra, então, o desembargador Sérgio Rizello. Eminente presidente deste colegiado, desembargador Ricardo Hessler, eminentes componentes deste Tribunal Especial de Julgamento, deputado Kennedy Nunes, relator, desembargador Carlos Alberto Sivinski, deputado Maurício Scudilac, desembargadora Cláudia Lambert Faria, deputado Sargento Lima, desembargador Rubem Schultz, deputado Luiz Fernando Vampiro, desembargador Luiz Felipe Schuch
e deputado Laércio Schuster, com quem compartilho a ímpar oportunidade de tomar parte em órgão colegiado composto por magistrados de renome e por parlamentares também de renome e democraticamente eleitos pelos catarinenses. Eminentes advogados do denunciante e do requerido, respectivamente, doutores Leandro Ribeiro Maciel, Péricles Prade e Marcos Fei Probst, cujas contribuições para o deslinde do caso submetido a julgamento são inestimáveis. Eminentes representantes da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, doutores Rogério Duarte Silva, Pedro Ferrari e Sandra Spaltz, OAB, que é instituição de incomensurável valia para o aprimoramento da jurisdição e para a concretização da pacificação social. Eminentes magistrados, membros do Ministério Público, parlamentares, defensores públicos, advogados, procuradores do Estado que nos acompanham, é uma grande honra poder ter suas companhias nesse julgamento. Servidores da Assembleia Legislativa do Estado e do Poder Judiciário catarinense que nos auxiliam na realização desta solenidade. Senhores policiais, militares e civis, demais agentes públicos, que garantem a segurança para a realização desta assentada. Membros da imprensa, que desempenham a tão honrosa e necessária missão de divulgar e esclarecer os acontecimentos aos cidadãos desse Estado. Senhoras e senhores que estão assistindo essa sessão e que nos acompanham à distância. Cada um dos atores no palco do julgamento do processo de impeachment tem um papel a desempenhar. O procedimento é, sem dúvida nenhuma, dotado do maior nível de seriedade, principalmente por conta de suas possíveis consequências no cenário democrático. Mas cada um dos presentes, em cujos ombros foi depositado o fardo de tomar parte neste processo, tem uma função específica e, estou seguro, fez o melhor possível para bem dela se desincumbir. O denunciante e seus patronos, como cidadãos, puseram-se a fiscalizar a atuação do Estado e trabalharam com afinco para que um ato, por eles compreendido como irregular, fosse retificado. O denunciado e seu defensor, de igual modo, atuaram com entusiasmo para sustentar, dentro dos limites legais que traçam as balizas de um procedimento político-jurídico, o argumento da licitude das condutas atribuídas ao excelentíssimo governador do Estado, Carlos Moisés da Silva. Desta forma, excelentíssimo presidente, Vossa Excelência conduziu os trabalhos desse tribunal de julgamento com distinta sabedoria e tomou, desde o início, na minha compreensão, as mais ponderadas deliberações procedimentais, quando se viu diante de escolhas quase impossíveis. E cada um dos julgadores também se destacou. A adaptação ao novo e súbito encargo, a familiarização com temas incomuns e até a reflexão para a adoção do mais justo posicionamento em um caso de envergadura inefável, são tarefas extraordinárias e são afazeres que foram muito bem empreendidos pelos colegas de colegiado. Parabenizo todos e deixo consignado o meu elogio e minha admiração pelo modo como cada um, ao meu juízo, superou seus próprios limites para que o processo tivesse o melhor andamento possível e cumprisse a sua função de modo otimizado. Registro também que a divergência de opiniões é decorrência inevitável da própria dialética que envolve os julgamentos colegiados e as atividades contenciosas.
os distintos pontos de vista e as narrativas que deles emanam, invariavelmente, ocasionam o confronto de posições antagônicas, e nem sempre essa contradição é resolvida por métodos de argumentação ou pela razoabilidade. Deixo isso sublinhado porque é certo que, no final desse dia, um posicionamento haverá prevalecido e o interesse de um dos agentes processuais será sobrepujado. Mas os eventuais votos divergentes, isso é, os posicionamentos dos julgadores que penderam para lados opostos, decorrem seguramente de diferentes avaliações, ponderações e pontos de vista, e não de interesses escusos ou de predicados pouco nobres. Como dito, cada um dos que aqui se encontra hoje fez o máximo para desempenhar seu papel da melhor forma possível. E porque fui fustigado na última quinzena, especialmente, por uma miríade de reportagens e opiniões atinentes à pessoa e ao papel político do denunciado, volto a dizer, como já havia dito na sessão anterior, que, na minha opinião, não é e não pode ser a impopularidade de um agente político o fator determinante para a sua forçada remoção do cargo eletivo democraticamente alcançado. Tanto para que seja assegurado o respeito e a observância às regras constitucionais que definem o sistema político e impedir que flutuações ideológicas intempestivas governem os rumos da ação, quanto para evitar que, ao revés, a popularidade de um agente ocasione a subversão da ordem constitucional e a perpetuação do poder em contrariedade aos fundamentos, objetivos e princípios da República. Novamente, asseguro que isso não é uma crítica aos componentes desse tribunal que eventualmente se manifestem em sentido diverso daquele a que me proponho. É, em verdade, um alerta aos cidadãos que acompanham esse julgamento e que podem, em razão de suas opiniões pessoais com relação ao requerido e ao papel que esse tem desempenhado, repudiar votos que não se alinhem às suas expectativas. Um alerta no sentido de que os votos individuais, ainda que em sentidos diametralmente opostos, devem ser pautados pela justa apreciação do material constante nesse processo, isentos, tanto quanto possível, de interferências internas ou externas, como, por exemplo, a pressão midiática ou percebida a opinião popular a respeito do requerido. Destaco também que os fatos que serão objeto de apreciação são apenas aqueles narrados na inicial deste procedimento, ou seja, na denúncia firmada em 11 de maio de 2020, que inaugurou os presentes autos. O libelo oferecido pelo denunciante foi rejeitado pelo excelentíssimo presidente desse Tribunal Especial de Julgamento, e imputações que constam de outras peças não devem, pelas razões já expostas na sessão anterior, ser alvo de exame nesse momento. E já adianto que minha posição, conhecida em razão do voto que exarei na sessão passada, não sofreu e não sofre alteração. Penso que as condutas imputadas ao denunciado são atípicas e que, por isso, o senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, não deve ser definitivamente removido do cargo. Todas as acusações têm como alicerce a premissa de que a verba de equivalência é ilegal. E mais do que isso, as imputações, com exceção daquela atinente ao encampamento da ilegalidade, dependem da ilicitude manifesta da verba para que sejam acolhidas, na minha compreensão. Porque apenas diante de uma evidente irregularidade é que se poderia esperar do chefe do Poder Executivo
que atuasse oficiosamente e suspendesse pagamento que foi administrativamente aprovado em procedimento definido em lei. Esse tribunal de julgamento carece de competência para deliberar a respeito da legalidade do pagamento. O encargo desse colegiado é solver a acusação de impeachment e não a licitude na determinação do pagamento da verba de equivalência em si. Mas, ao analisar a reclamação 50.246/81, ajuizada pela Associação de Procuradores do Estado de Santa Catarina contra ato do Tribunal de Contas, que no processo RLI 20.50.497 suspendeu o pagamento dessa verba, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por seu colendo grupo de câmaras de direito público, em 25 de novembro de 2020, decidiu, por 12 votos a 7, anular, abre aspas, anular a decisão reclamada e viabilizar o pagamento da verba de equivalência pelo Estado de Santa Catarina aos procuradores do Estado, inclusive quanto ao período pretérito a partir de janeiro de 2019, fecha aspas. O eminente relator, excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu, rechaçou os argumentos que ampararam a conclusão sobre a ilicitude da verba e acolheu aqueles em sentido contrário. Não me proponho aqui a afirmar que Sua Excelência, desembargador Pedro Abreu, reconheceu a licitude da verba de equivalência, e não o faço porque assertiva categórica nesses termos, salvo o melhor juízo, não foi consignada no voto condutor. Eu apenas ressalto que a decisão de anular o comando da Corte de Contas não se deveu à questão processual ou procedimental que tornasse inválido o ato, tampouco por ter o Tribunal de Contas extrapolado sua competência, mas em razão da conclusão acerca do mérito da matéria posta à deliberação. Ou seja, na minha compreensão, o grupo de câmaras de direito público, órgão com jurisdição para tratar do tema, ao tangenciar o mérito da questão, rejeitou a tese da ilicitude da verba. A premissa a respeito da ilegalidade manifesta do montante é severamente abalada com deliberação judicial em sentido contrário. Isso basta, na minha compreensão, para autorizar a conclusão a respeito da improcedência da denúncia com relação às acusações de omissões dolosas, tanto por não ter o requerido suspendido os pagamentos, quanto por não ter instaurado sindicância contra os responsáveis pelo processo que culminou com a aprovação da verba. Aliás, hoje de manhã, por conta de uma colocação feita da tribuna pelo próprio denunciante, eu verifiquei que a decisão cautelar proferida pelo excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu foi implicitamente revogada por Sua Excelência em comando judicial que determinou o arquivamento do mandado de segurança. Há, de fato, independência entre as esferas, mas esse tribunal de julgamento e o grupo de câmaras de direito público não tem diante de si o mesmo fato a ser analisado por ângulos diferentes. Como dito, a competência desse tribunal é atinente à prática de crime de responsabilidade pelo denunciado, ao passo que a deliberação sobre a ilicitude da verba é matéria a ser dirimida, como foi, pelas câmaras de direito público reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Nenhuma deliberação deste colegiado poderia impedir o pagamento da verba de equivalência, assim como não poderia o grupo de câmaras de direito público afastar o denunciado do cargo de governador. A flagrante ilegalidade da verba, como dito, é uma premissa da tese acusatória e antecede o juízo que pode ser feito por esse Tribunal Especial de Julgamento acerca dos fatos colocados à deliberação. Repito, a decisão não unânime das câmaras de direito público reunidas torna insustentável essa premissa e impede, a meu sentir, o acolhimento das acusações que têm como omissões dolosas o cerne das condutas. Para finalizar, senhor presidente e eminentes colegas, eu digo que a imputação formal restante é referente à ação dolosa, consistente em encampar a ilegalidade ao oferecer defesa no processo de impeachment 73/2020. A conclusão a respeito da improcedência desta imputação permaneceria inalterada, na minha compreensão, ainda que o grupo de câmaras de direito público do Tribunal de Justiça do Estado tivesse concluído pela ululante ilegalidade da verba de equivalência. Porque, definitivamente, não se pode incriminar alguém, no âmbito penal ou político, por se defender de acusações, dado que o direito ao exercício da defesa é constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Além disso, o excelentíssimo governador do Estado não se excedeu no exercício dessa garantia a ponto de infringir preceito ético. A defesa apresentada no processo 73/2020 consistiu eminentemente na exposição de fundamentação à tese de ilicitude da verba de equivalência. Fundamentação essa, repito, que foi acolhida pelo órgão fracionário competente para deliberar a respeito do tema. Lembre-se ainda que a denúncia no processo 73/2020 foi julgada inepta pelo excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. É de todo inviável dispensar punição ao sujeito que se defende de uma acusação, mas é ainda mais prepóstero punir aquele que se protege de uma acusação inepta. De resto, não integram a denúncia as alegações de que o excelentíssimo governador, abre aspas, autorizou a implementação ilegal de aumento remuneratório, fecha aspas, ou de que o denunciado teria, como a Procuradoria-Geral do Estado, um acerto para possibilitar o pagamento de verba inconstitucional e prescrita, visando interesses próprios e não o comum. Elas não podem, por conta disso, ser acolhidas para a imposição da penalidade no processo de impeachment. Não há, pois, na minha compreensão, imputação contra o excelentíssimo governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, constante na denúncia firmada em 11 de maio de 2020, que seja procedente. É assim que me manifesto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Rezelo. Tem a palavra o eminente deputado Maurício Scudlac. Obrigado, senhor presidente. Queria, já de momento, parabenizar sempre pela condução dos trabalhos de forma muito justa, muito tranquila, muito serena. Saudar a todos aqui presentes, saudar de uma forma especial a sociedade catarinense, que é e tem que ser a maior interessada e beneficiada com todas as decisões,